Bom, boa tarde, voltamos na continuidade do nosso julgamento. Na pauta, o próximo item é o item 62, é haver sustentação, desculpa, é o item 63, vai haver sustentação oral, a relatoria da conselheira Júnia, o contribuinte é Renner Sayerlek S.A. Por favor, Janaíne, você convoque a patrona. O patrono. Faria a convocação, presidente. Obrigado. Item 63 da pauta, da reunião agora, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada do instante. Item 63 da pauta, da reunião agora, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada do instante. O patrono já foi convocado, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Daniel? Doutor Daniel, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós vamos colocar em julgamento o processo que o senhor é Sim. o item 63 da pauta, a relatoria da conselheira Júnia, Renner Sayerlek S.A. Júnia, por favor, o relato, depois a palavra do patrono e depois ao voto. Ok. Microfone. Eu vou fazer um relato bem breve, porque o patrono vai fazer a apresentação, então a gente, qualquer coisa, eventualmente a gente esclarece. É um processo de PENDECOMP relativo, o crédito, o direito creditório, seria um saldo negativo do ano de 2005, né? Na impugnação, a recorrente alegou que os saldos negativos, que na verdade houve um erro, a divergência apontada pela delegacia de origem se refere a um erro, tanto na PENDECOMP quanto na DIPJ, que ela teve um problema para apresentar as retificadoras, porque em outubro de 2007 ela sofreu uma cisão parcial e foi transferido para um município, que é em Gravataí, e então se viu impossibilitada de transmitir as retificadoras, né? Faz uma série de alegações aqui quanto ao crédito e a comprovação deste crédito. A DRJ Campinas reconheceu parte das estimativas de antecipação relativa aos meses de agosto e setembro, mas não reconheceu a parte do saldo negativo, que seria relativa aos meses de março e abril, e também as relativas à retenção na fonte. Né? Em seu recurso, a contribuinte alega que, em relação às estimativas dos meses de março e abril, ela pede a juntada de um documento fornecido pela Coordenação Geral da Administração Tributária, que demonstraria que os débitos a título de RPJ do Código 2362, vinculados ao processo 2005-23, teriam sido quitados. Tá? Esse documento, portanto, seria para comprovar que as estimativas do mês de março e abril estariam, sim, quitadas. Em relação ao imposto de renda retido na fonte, ela esclarece que os valores que o acórdão recorrido só levou em consideração as informações obtidas pelas DIFs, né, que foram levantadas na fiscalização, mas não os valores efetivamente apontados na DIPJ e declarados pela fonte pagadora e eventual erro cometido pela fonte pagadora. Em brevíssimas linhas é o relatório, presidente. Correto. Doutor, por favor, sua palavra por 15 minutos. Senhor presidente, boa tarde a todos os conselheiros, senhora relatora. Minhas palavras também serão bem breves, já foi muito bem adiantado o relato pela senhora relatora. Gostaria só mesmo de pontuar umas questões fáticas, que o processo é bem antigo, as compensações são de 2007, né? 2008, aliás, e o saldo negativo de 2005. O recurso voluntário de 2011. O recurso voluntário, só pontuando o que foi juntado,
foram juntadas, além dessa relação de débitos fornecida pela própria Receita, onde já constava como quitadas as estimativas de IR desses 2 meses, de março e abril de 2005, também foi juntado a decisão judicial que amparou, na época, a habilitação desse crédito que foi utilizado nas compensações das estimativas, porque a empresa impetrou foi obrigada a impetrar um mandado de segurança por conta de um entrave na habilitação dos créditos de um processo judicial, que eram os créditos originários dessas compensações das estimativas, que eram créditos de PIS semestralidade. Então, foi necessário impetrar uma ação judicial, e foi essa segunda ação judicial impetrada especificamente para poder veicular as habilitações de crédito. Foi esse processo judicial que foi informado nos PERDECOMPs e na própria DCTF da época. Então, de fato, ocorreram equívocos no preenchimento da IPJ, que foram posteriormente objetos de retificação, inclusive as DCTFs também foram retificadas. A recorrente juntou planilhas demonstrando a composição desse saldo negativo e também evidenciando aonde estavam os erros na própria PERDECOMP, né? Porque pela análise que foi feita pela DRJ, teria dado o imposto de renda a pagar, e não o saldo negativo, justamente pela ausência de consideração dessas estimativas, não só de março e abril, mas das outras que não tinham sido consideradas desde o despacho decisório. Então, foram apresentados os DARFs quitados, foram apresentadas essas compensações acrescidas dessa relação de débitos, onde a própria Receita reconhece os pagamentos, as quitações dessas estimativas de março e abril. E em relação à parte que compôs também o saldo negativo, que é referente ao imposto de renda retido na fonte, o que foi acolhido pela delegacia foram apenas os valores que batiam exatamente entre DIPJ e DIRF. O que não batia, o que não era exatamente igual, ela desconsiderou, foi desprezado. Era um montante total informado em DIPJ de 240 mil aproximadamente, foi reconhecido como deduzido o valor de aproximadamente 34 mil, desprezando todas as outras DIRFs que a Receita tinha em mãos, porém não considerou pelo fato de não estarem batendo com a DIPJ. Lembrando que tanto a intimação prévia ao despacho decisório como o próprio despacho decisório não continham como fundamentação para negativa das compensações a ausência desse confronto entre as DIRFs e a DIPJ. Esse não foi o fundamento. O único fundamento mesmo para negativa das compensações foi as divergências de valores, que inclusive foi possibilitado um pouco antes do despacho decisório na intimação que a empresa prestasse esclarecimento, apenas nesse ponto. Não foi levantada essa questão do imposto de renda retido na fonte. Mas seja como for, a recorrente está pleiteando que fossem reconhecidos os valores informados, ao menos os valores informados em DIRFs já disponíveis, o que daria um pequeno aumento de 34 para quase 40 mil reais em relação ao que foi apresentado em DIPJ, e em paralelo também foi requisitado diligência perante as fontes pagadoras para que fosse apurado eventuais divergências. Essas são as questões fáticas. Os principais pontos, de fato, são relacionados às estimativas de março e abril, que creio que tenha ficado bastante claro, inclusive pela própria Receita, que elas foram realmente quitadas e compuseram o saldo negativo do IRPJ, dando o saldo negativo ao final do exercício de 2005. Fico à disposição para qualquer esclarecimento e agradeço. Obrigado, doutor. Júnior, por favor, seu voto. Ok.
Está aí na página 4. Recurso preenche os pressupostos, deve ser conhecido. Compensações relativas aos meses de março e abril de 2005. Em relação às compensações relativas aos meses de agosto e setembro, a decisão recorrida reconhece que foram declarados e devem compor o saldo negativo nos seguintes termos. Aí eu transcrevi a parte da decisão recorrida que reconhece essas estimativas. No entanto, em relação às estimativas de abril e maio e maio, cuja compensação teria sido efetuada com créditos do processo judicial 2005-71-000-74095, vinculada ao processo administrativo de final 001-87, a decisão entendeu que não podem ser consideradas na apuração anual, uma vez que não consta nos perdecomptes nenhum débito relativo à estimativa de RPJ, confira-se. A partir de uma análise detalhada dos perdecomptes apresentados, depreende-se que eles pretendem o reconhecimento de direito creditório com origem no processo judicial 2002-71-000-34710, vinculados ao PIS semestralidade. Verifique-se também que os débitos que a contribuinte pretende compensar por meio de tais documentos tratam-se de IPI, períodos diversos, PIS/PASEP, COFINS e CSL. Enfim, não consta em tais perdecomptes nenhum débito relativo às estimativas de RPJ do ano calendário de 2005. Dessa forma, a compensação pretendida não pode ser aceita, independente do resultado da apreciação ser feito no CARF, no que se refere ao processo administrativo em questão. Portanto, as estimativas dos meses de março e abril não podem ser consideradas na apuração anual. Em seu recurso voluntário, a contribuinte esclarece que, aspas, no que tange às estimativas de março e abril de 2005, cumpre a recorrente esclarecer que, conforme bem apontado pela autoridade julgadora em sua fundamentação, o processo judicial que deu origem ao aproveitamento das compensações das estimativas mensais mencionadas, quais sejam PIS semestralidade, é de fato aquele 2002-3471-0. Todavia, não obstante o reconhecimento do crédito passível de compensação / restituição nos autos do referido processo judicial, haja vista a mudança que estava sendo instaurada à época no tocante à sistemática para habilitação de crédito compensável, reconhecido judicialmente, a recorrente civil compelida a se socorrer da ação de mandado de segurança com o fito de obter medida jurisdicional que determinasse que a administração recebesse as declarações de compensação pretendidas pela recorrente no âmbito do processo administrativo, sem a necessidade de nova sistemática de habilitação de crédito que vinha sendo implementada, conforme se infere das cópias anexadas relativas ao perdeconto de final 2005-23. Nesse sentido, a almejada tutela jurisdicional, que autorizava as compensações pela recorrente, sem a observância trazida pela nova norma imposta a título de habilitação administrativa de crédito, foi obtida através do processo judicial 2005-7409-5, processo indicado pela recorrente em sua DCTF. Daí, portanto, a razão pela qual a recorrente informou tal número de processo judicial em sua DCTF. De toda forma, a fim de afastar eventual dúvida em relação às compensações realizadas para as estimativas de março e abril, cumpre acostar outrossim relação de débitos e saldos remanescentes fornecida pela própria Coordenação Geral da Administração Tributária, a qual demonstra cabalmente que os débitos a títulos de RPJ, código 2362, vinculados ao processo administrativo final 2005-23, foram devidamente quitados, não restando saldo remanescente. Assim, requer a recorrente, uma vez demonstrada a competente compensação das estimativas dos meses de março e abril, com crédito oriundo do processo judicial 2002, habilitado por meio do processo judicial 2005-7409-5, vinculado ao processo administrativo 2005-23, seja um montante de R$ 202.357, considerado como liquidação das estimativas mencionadas, devendo compor o saldo negativo da recorrente referente ao ano calendário de 2005. Em relação ao crédito relativo ao imposto de renda retido na fonte, a decisão recorrida começa por mencionar que a recorrente não teria juntado aos autos qualquer documento relativo às retenções. De todo modo, servindo-se das informações prestadas pelas fontes pagadoras
e em comparação com o que foi declarado pelo contribuinte na ficha 53 da sua DIPJ, a decisão recorrida elaborou uma planilha, demonstrando que consideraria, com base no cruzamento de informações, como imposto devidamente retido. Tais valores, contudo, foram bem inferiores aos mencionados pela recorrente. Diante do exposto na referida decisão, a recorrente apresenta os seguintes esclarecimentos. Aspas. Aponte-se que, em contraste aos 247.538,06 a título de imposto de renda retido na fonte, apontados pela recorrente do DIPJ, a autoridade julgadora consignou que o valor da retenção de imposto de renda retido na fonte seria equivalente a 34.310 incidentes sobre os rendimentos de 173.233 relativos ao Código de Receita 0924-1708-34-2000. É curioso notar que o critério utilizado pela autoridade julgadora para fins de verificação do montante efetivo a título de imposto de renda da fonte não se demonstra lógico. Da análise dos valores considerados em sede de acórdão guerreados, verifica-se que só foram levados em consideração os valores cujas informações apresentadas em DIPJ pela recorrente cruzavam exatamente com as informações obtidas nas DIFs levantadas pelo fisco. Nessa esteira de pensamento, os valores declarados em DIF pelas fontes pagadoras e não apontados em DIPJ pela recorrente foram totalmente desprezados, a despeito de ser de conhecimento da administração fiscal. Ora, se a própria autoridade fazendária trouxe à baila informações de terceiro que corroboram a existência de retenções de imposto de renda feita por fontes pagadoras passíveis de compor o saldo negativo apontado pela recorrente, por qual motivo essa mesma não as considera? A averiguação necessária, no caso em tela, seria não só a conferência do crédito apurado na DIPJ de 2006 da recorrente, das DIFs dos tomadores de serviço da recorrente, mas também a realização de diligências perante as fontes pagadoras, o que se requer desde já, uma vez que a recorrente não possui força coercitiva para exigir de terceiros o cumprimento de suas obrigações acessórias. Em sua manifestação de inconformidade, a hora recorrente esclareceu que a ausência de homologação do crédito decorreria dos seguintes fatos. Isso aqui pode pular. Em relação ao erro das informações prestadas pelas fontes pagadoras, a decisão negou o provimento por entender que caberia a ela o ônus da prova. Finalmente, em relação às divergências entre os regimes de caixa, essa daqui é de outro. Nesse ponto, entendo corretas as alegações da recorrente, aí eu cito o artigo 373 do CPC, sendo assim, em relação aos dispositivos acima mencionados, bem como ao princípio da verdade material, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem verifique, confirme se as estimativas de março e abril foram de fato objeto de compensação, tendo em vista a relação de débitos e saldos remanescentes fornecidas pela Coordenação Geral de Administração Tributária, juntada aos autos pela recorrente, a qual, de acordo com a recorrente, demonstraria que os débitos a título de RPJ, código 2362, vinculados ao processo 2003, foram devidamente quitados, não restando saldo remanescente. Intimo o contribuinte para juntar aos autos elementos que comprovem o erro das fontes pagadoras em relação ao IRRF. Confirme se os valores declarados pela contribuinte foram oferecidos à tributação, no caso aí os valores de IRRF, né? Apresente relatório conclusivo, podendo, se assim entender necessário, intimar as fontes pagadoras para esclarecer eventuais inconsistências. Intime a contribuinte para querendo se manifestar no prazo de 30 dias. Proposta da relatora é converter em diligência. Alguém quer se manifestar? Não, então logo voto. Marco Rogério, por favor. Só essa questão do ônus da prova, o Júnior, né? A gente até criou outro processo hoje de manhã, né? Que tu comentaste, depois até alguém atentou aí, né? O crédito tem seu direito líquido e certo, e a demonstração disso, tá? A priori é do contribuinte. Claro que o fisco faz os cruzamentos e faz essa análise, só para deixar bem claro aí sim, mas a priori sempre é do contribuinte o ônus da prova. Mas eu acompanho a diligência, presidente. Conselheiro Pagano.
Pagano. Pagano. Proposta da relatora, conversão em diligência, o Marco acompanhou. Qual a relatora, presidente? Evandro. Acompanha a relatora. Wilson. Acompanha a relatora também, presidente. Paula. Com a relatora. Luciano. Qual a relatora, presidente? Eu também vou acompanhar a relatora. Esses casos têm que ser bem ponderados realmente, como o Marco levantou, né? Porque a prova nessa situação é do contribuinte, mas dentro daquela prudência que eu acabei de falar no julgamento anterior, né? Existindo assim fortes indícios da possibilidade de que alguma coisa não esteja profundamente analisada, ou ainda falta algum detalhe, ou o relator não estando suficientemente convicto do voto, eu acho que a prudência determina, então, a conversão em diligência. Eu acompanho por unanimidade de votos, convertido em diligência. Julgamento encerrado. Obrigado, doutor. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, agradeço. Obrigado. Continuando. Meu próximo item da pauta. Seu também, Júnior. Vou voltar um processo que nós pulamos aqui, né? Purita do Brasil. É seu, Júnior. Pode ser? Eu sei, eu vou pegar aqui, só um minutinho. Tá na pasta, eu só estou abrindo o meu aqui. Ok. Enquanto isso, eu vou perguntar para o Evandro aqui, enquanto a Júnior abre o processo lá. Evandro, aqueles 5 processos, 5 ou 6, que foram sobrestados, você acha conveniente ou não tem essa condição de colocar quais seriam os processos que você estaria propondo que fosse aguardar? Não dá para... Ciccone, eu tentei fazer isso, só que em algumas só tem o número da Decomp, não tem o número... Então tá. Ok, então bem. Okay. Mas eu vou ver o que é possível fazer, vou olhar isso novamente. Ok, é que geralmente a gente coloca isso, sobrestar até que sejam julgados os processos, tá? E tá, até por uma questão do pessoal da gestão do CARF saber quando é que esse processo volta. É porque a BRJ, ela só trouxe as Decomps. O contribuinte que trouxe a relação de processo, mas algumas Decomps ele não traz, então... Não, tudo bem, se não tiver condição, para colocar uma coisa faltando também não adianta. Eu cheguei a levantar até onde estavam esses processos. Que então deixa, porque vai acabar faltando algum, aí fica pior ainda. Vamos deixar assim. Júnior, por favor. Esse processo, na verdade, ele dependia do resultado de um outro processo. Então, ele vem de uma resolução em que nós, em fevereiro de 2019, a turma optou pelo sobrestamento do processo até o julgamento do processo 108.80.909, final 2006-05, tá? Então, o julgamento em mesma instância. Esse julgamento aconteceu no dia 16 de janeiro de 2020, foi julgado pela terceira turma extraordinária da primeira sessão. O acórdão é esse 1003.001.2003 e, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Podemos passar para o voto. A decisão recorrida... vamos lá. Decisão recorrida fundamentou o não provimento da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte em razão da impossibilidade de retificação da DCTF depois da manifestação de inconformidade. Aí eu transcrevo aí o trecho. Sustenta que para a quitação dos anos do calendário, a DCTF foi retificada, apresentada pelo recorrente, não é válida para refutar as afirmações. Aí eu coloco que esse conselho tem se manifestado favoravelmente a possibilidade de apresentação de DCTF retificadora após o despacho decisório. Aí eu transcrevo e o parecer, COSIT também. Só que o que acontece? Ele juntou uma série de documentos para respaldar, no final do meu relatório está aí, ó, que eu coloco, que ele juntou uma série de documentos em fase recursal. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou baixando o processo em diligência, estou propondo, né, uma resolução para que, tendo em vista a documentação fiscal e contábil juntada pelo contribuinte, quando da interposição do recurso voluntário, voto pela conversão em diligência para que a DRF de origem
informe a correção do direito creditório alegado, intimando, se for o caso, juntar a documentação que entender necessária. E, em seguida, intima o contribuinte para querendo se manifestar. O que aconteceu? A gente tinha, na minha opinião, dois problemas para analisar. Um deles seria a questão do saldo negativo que tinha sido efetuado a glosa naquele processo, que já foi julgado pela turma extraordinária, né? Então, vamos dizer, esse impedimento, ele já não existe mais. Mas, de qualquer maneira, como a decisão recorrida se baseou na questão do impedimento da DCTF retificadora após o despacho decisório, eu entendo que não foi feita a análise de mérito do próprio crédito. E, por isso, eu estou propondo a nova conversão em diligência. Porque, na verdade, a primeira vez não foi conversão, né? Foi uma resolução de sobrestamento. E, nesse caso, eu estou propondo uma resolução para que seja feita a análise do crédito pela autoridade de origem. É como voto. Alguém tem dúvida? Votando, Marco. Acompanhe, presidente. Pagano. Acompanhe. Evandro. Acompanhe a relatora. Wilson. Acompanhe a relatora, presidente. Seja Paula. Com a relatora. Luciano. Luciano congelou. Congelou. É o frio de Curitiba, Luciano. Ele saiu, ele caiu. Ele caiu a conexão do Luciano. Vamos dar um segundinho só. Voltou. Luciano? Luciano está congelado. Ainda não. Vamos ver se volta. Luciano, ok agora? Agora ele caiu. Agora caiu. Bom, daqui a pouco ele volta. Enquanto isso, Evandro, voltando àquele assunto lá, do caso que eu estava vendo aqui desse processo, vai ficar muito genérico essa colocação, o jeito que você propôs ali, até deixa eu ler aqui, enquanto retorna o Luciano. Você disse assim, mais ou menos assim. A forma tal, o superestado julgamento do presente processo tem o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas em outros processos originais de compensação das estimativas com crédito, PIS e COFINS e saldos negativos de períodos anteriores. Você disse um monte de coisa aqui, não disse nada, viu? Eu vou, já que eu não consigo colocar a tabela com os processos, eu coloco a tabela com as decontas. Pelo menos tem que vincular alguma coisa, porque eu até tentei escrever aqui que seria um processo que com esse tem a vinculação, mas a vinculação vai cair naquele artigo do Ricardo. Mas eu acho que na decisão, acho que pode deixar mais genérica ali. Mas não, na decisão sim, o meu problema é aqui na ata. Na ata? Mas relacionar esse processo na ata fica complicado. Dá para colocar a relação no acordo. Mas aí você coloca lá e eu coloco aqui. Isso é sem problema. O problema é que se eu escrever aqui que desses outros processos, que com este ou esses aqui tem uma vinculação, vinculação cai naquele conceito do Ricardo lá, não é o caso de vinculação. Mas eles estão vinculados mesmo. Mas se tivesse vinculado, estavam juntos. Hein? Se tivesse vinculado esses 5 com os outros, estariam todos juntos aqui. Não, porque são assuntos de Câmara de Sessões de... Então, aí que tá, né? Eu não queria colocar essa palavra aqui, porque... Bom, viu o que você consegue fazer disso aí? O Luciano voltou? Vou ver o que eu consigo fazer. Não, é alguma coisa que possa, mesmo que seja genérico, dar algum sentido, né? Eu acho que está muito evasivo isso aqui, né? Tá, vou ver o que eu consigo fazer. Depois você me passa, que isso aqui está em aberto, essa informação aqui. Luciano, ok agora? Luciano tá ruim com a internet dele lá. Olha, presidente, não sei o que aconteceu aqui, falhou tudo, eu não escutei os últimos 1 minuto, 2 minutos aí, talvez. Bom, a proposta da relatora é converter em diligência. Oi? Certo. A proposta dela foi de conversão em diligência e todos já votaram, menos eu, né, por unanimidade de conversão em diligência, exceto eu por enquanto. Você quer que ela faça algum relato a mais? Não, perfeito, presidente. Então é ótimo assim. Ok, então eu também acompanho a relatora por unanimidade de votos, convertido em diligência o item 68 da pauta.
62. Curita do Brasil. Luciano, dá para você continuar agora ou você quer sair e tentar voltar melhor? Presidente, eu acho que agora voltou. Se der mais algum problema, eu vou sair rapidinho e volto. Tenta ver essa qualidade para baixa resolução. Às vezes é isso. Não, tá falhando. Eu vou sair rapidamente e vou voltar. Tá bom. Presidente, posso sugerir um intervalo de 5 minutos? De novo, intervalo? Vamos lá, é 5 minutos de intervalo para todo mundo a pé e o Luciano resolveu o problema. 5 minutos, já na inicial. E voltou. Não.